Quando você está no estado de depressão, você tem consciência que está em depressão? Depressão, sim. Sim. E É quando muito você fácil está... de Você ver. percebe-se, caraca, estou no ciclo de depressão. Você percebe. E aí, uma vez que você percebe, como que você não consegue sair daquilo? É tipo, você está presa naquela condição, você sabe que você está em depressão, mas você não consegue sair daquilo. Será isso? Assim, sem diagnóstico, sem tratamento, você fica totalmente à mercê. Porque quando vinha a depressão, assim, a depressão fica muito pior porque quando você está na mania, porque a gente vira tipo um ciclo, né? O meu é um círculozinho bem perfeito, vou dizer assim. Porque quando você está na mania, você tem tudo, né? Você arruma namorado, você fica no topo do mundo. Você consegue tudo, você faz tudo, tudo é legal, tudo é quase perfeito na sua visão. Só que aí você tem a ciclagem, porque você é bipolar, então você vai para o outro lado. Então você tem tudo, só que aí você entra em depressão. Você perde tudo que você tem. Porque você começa a ficar muito... Vou dizer assim, não é todo mundo que fica triste, mas eu ficava muito triste. Era devastador, porque... Chegava a chorar ou era uma tristeza seca, assim, uma coisa... Assim, todo mundo fala que tem... Assim, eu gosto de falar assim, na minha visão, o que aconteceu comigo, que aí eu acho que é mais rico, né? Porque às vezes as pessoas podem se identificar, porque cada um tem seus sintomas. Tem os mesmos sintomas, mas tem as consequências diferentes. Isso que eu gosto de falar assim, depois eu explico melhor. Perfeito. E aí a depressão é muito difícil, ela fica pior no bipolar tipo 1, porque você perde tudo. Quando você está na mania, você ganha tudo, você consegue tudo, porque você tem muita energia, está sempre, né, querendo performar melhor. Só que aí você cai do nada. Você vem a próxima ciclagem, que é inevitável, e eu caía na depressão porque ela vinha, mas piorava porque eu perdi tudo. Perdi namorado, perdi emprego, perdi... Não apenas caía na depressão, mas as consequências da depressão vinham martelando você, é isso? Sim. Aí o que acontecia? Eu entrava em depressão, porque era inevitável. A minha depressão era muito choro, ideações suicidas o tempo inteiro. Não me deixava quieta. Eu ficava totalmente apática, eu não conseguia sair da cama. Às vezes ir no banheiro já era difícil, porque eu não tinha forças para sair. Muita gente fala que era o casaco de chumbo, alguma coisa assim. Porque... Uma sensação de estar com um casaco de chumbo. Isso, eu não conseguia ficar em presa, pé. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada. Tem gente que começa a comer mais, mas eu não conseguia comer, eu fui emagrecendo muito. Tinha coisas que eu não conseguia fazer, como que eu não conseguia comer, por exemplo, carne. Tinha coisas assim que me deixavam enojada, sabe? Ainda tinha isso, porque não era só um enjoo, era um nojo da comida. Né? Porque, assim, tem várias comorbidades também. Eu fico até brincando, porque, assim, se fosse só a bipolaridade, tem os remédios e tal, tem a terapia, talvez eu ficaria mais tranquila, até conseguiria chegar um pouquinho na estabilidade. Mas tem as comorbidades, cara. Que é o que pega também. Porque vem um monte. Eu, por exemplo, vieram um catatal de transtornos que vieram junto. Então, eu não podia respirar. No começo, na primeira depressão, veio muita tristeza, desespero, ideações suicidas, cansaço total, assim, apatia, não tinha vontade de nada. Parecia que o mundo tinha ficado cinza. Sabe um dia assim que você acorda, abre a janela e tá aquele dia que vai chover, mas não chove? Esquisito. Isso. As nuvens muito cinzas, era como se a minha vida fosse esse dia o tempo inteiro. Isso com 15 anos. E aí passaram-se mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu entrei na mania. Eu tinha dado gatilho já acho que com 5 anos. Com 7 anos, né? Agora, passaram-se 1 ano e meio. Eu entrei na mania. E pararam tudo, né? Eu estava com muita energia. Queria tudo. Toda vez que eu entrava na depressão e começava a sair da depressão, eu já pegava um
currículo, botava debaixo do braço, ia arrumar um emprego, ia fazer alguma coisa, sempre arrumava emprego, aí arrumava namorado, fazia vários amigos e tudo mais. Então eram ciclos de vários meses entre uma coisa e outra. Foi porque, assim, como eu não estava tratando, eles foram ficando cada vez mais rápidos e cada vez mais intensos. Porque como eu não tinha tratamento, né? Tudo vinha muito intenso. Era como se fosse um mar, assim, tomando conta e arrastando tudo. Tipo um tsunami, assim, sabe? Estragava tudo. Levava tudo que eu tinha, estragava e tudo mais. E nessas ciclagens, né? Que a gente estava falando se era meses e tal. No começo demoravam anos. Depois semestres. Assim, que a bipolaridade a depressão demorava mais tempo. E que aí começaram com 1 ano e meio, aí eu ficava mais ou menos uns 6 meses na mania, aí vinha a depressão de novo, aí mais ou menos 1 ano e meio. Só que aí ela foi baixando para 1 ano, e aí a mania ficava um pouquinho do mesmo jeito, a depressão foi ficando menor, menos tempo, mas mais foi ficando pior, cada vez mais severa, assim, tipo, os sintomas me acabavam. E aí vinha a mania, que também estava ficando mais intensa, porque você não trata, né? E muitas vezes, quando você... O problema do diagnóstico da bipolaridade é o quê? Quando você está em depressão, você percebe na hora. Porque fica muito óbvio, né? Fica óbvio. Cara, nas minhas depressões, era na cara, porque meu cabelo perdia a vida, eu ficava pálida e parecia que o mundo, assim, tipo, eu era um Walking Dead, assim, tipo, um zumbi. Eu não... Ficava na cara mesmo. Parecia que eu perdia a vida, sabe? Não tinha mais vício, não tinha nada. Caramba. Era muito pesado. E aí dava pra ver. Assim, não tinha nem pra onde correr. Você olhava assim, cara, essa garota tá doente. E o que você faz? Vai pro médico. Aí você vai num psiquiatra, aí o psiquiatra fala o quê? Pô, você tá com depressão. Ok. Vamos tratar a depressão. Vamos tratar a depressão. Só que aí o que acontece? Eu tratei a depressão e ela foi fazendo a mania chegar mais rápido. Porque eu tratava a depressão e não tratava a mania. Então a depressão foi ficando cada vez mais rápida e a mania foi ficando cada vez mais longa. E os dois vinham assim, como eu estava falando, eu sempre uso essa palavra, devastadores.